Muito especial aqui essa live de hoje. Quero contar aqui um pouquinho para vocês. Antes de começar, quero contar que eu fiz o sorteio agora e tá tudo ok. A ganhadora do mini clipe seguiu todas as regrinhas, então a Elaine Martins Pires Soares ganhou. Então tá tudo certinho. Vai ter aí um clipe especial pro Dia das Mães, e esse Dia das Mães que tá aí chegando e vai ser um pouquinho diferente dos outros que a gente tá acostumado, né? Oi, Renato, tô aqui comentando. Bem-vinda aqui na live, bem-vinda Regina, Amanda. Obrigada pela presença. Essa live de hoje é uma live muito especial, com a Aline Freitas, e eu quero contar para vocês que essa ideia, assim, desse mês das mães, dividindo em momentos da mulher, quando ela decide ser mãe, ela tem trazido também para mim uma grande reflexão sobre os vários momentos, os 3 momentos em que eu fui mãe. Bem-vinda, Mari, Jaque, Margot. Nossa, muito bom vocês aqui. Então, assim, didaticamente, eu dividi para ficar uma coisa didática, né, entre corpo, mente e coração. Pensando no corpo, trazendo uma proposta corporal, a mente trazendo uma reflexão, uma outra proposta, que seria a live de hoje, né? E o coração, que é uma live toda de emoção, né? Trazendo histórias reais, trazendo música, que vai ser de sexta-feira. Então, vou convidar aqui a Aline Freitas, para entrar aqui ao vivo comigo, essa querida. Mas é o que eu tô falando, eu dividi entre didaticamente, mas tá tudo misturado, né? É difícil a gente falar de corpo sem falar de mente, sem falar das emoções, do coração. Então tá tudo muito junto e misturado. Às vezes o que a gente pensa reflete nas nossas emoções, que reflete no corpo. Então, a Aline tá aqui pensando para mim. Tá, você tá me ouvindo? Oi, tá te ouvindo, só não tá vindo a imagem aqui para mim. Entendi. Você Peraí. quer me solicitar aí de novo? Deixa eu te remover. Live esse horário das 19 é bem concorrido, mas também pensando aqui na minha rotina como mãe, o que eu conseguia também, né, que eu conseguiria trazer. E um horário que a gente já acabou aquelas demandas de horário de janta, né, de fazer a rotininha do sono com o bebê, para quem que já é mãe. Ó, deixa eu convidar aqui a Aline de novo, ver que se vai dar certo. Entra comigo, mulher. Vamos lá, porque assim, essa live de hoje está muito especial. Sei que vai mexer muito com todas aqui, não só comigo, né? Agora Oi! foi. Eu mudei de lugar aqui em casa também, que para ver um lugar que a internet seja melhor. Melhor. Isso, quando entra nessas lives duplas, às vezes trava quando a gente não é anfitrião, né? Aline, Trava, é. bem-vinda aqui nessa live especial, né? Live com muito amor de mãe, desse mês das mães, que eu pensei muito em trazer conteúdos, trazer propostas, pensando nesses 4 momentos da mulher se preparar, dela gerar Sim. efetivamente, dela nutrir, pensando naquela mulher, naquela mãe que está ali num pós-parto imediato, e também do cuidar, do maternar, que é bem nessa fase que eu também estou. E queria que você contasse aqui um pouquinho, né, Aline? Primeiro eu vou contar que Aline, faz mentoria de vida e carreira e é uma pessoa que tem me auxiliado bastante nos meus processos aqui. E o que eu achei interessante, porque o meu processo que me fez ter essa direção, assim, com Paula Gouveia, Eventos de Amor, tem muito a ver com esse trabalho que a Aline fez, voltando para a minha história de origem. Então, deixa eu te apresentar, vou ter te apresentar primeiro para as mães, né? Conta que você é mãe do Augusto. Olá, boa noite para todos. Para mim é uma alegria estar aqui com a Paula, com vocês, né? É um tema assim que eu me desafio, né, a falar dele um pouco, que é esse processo aí de preparação, de escolhas, né? Eu trabalho muito com escolhas, sou psicóloga, trabalho com constelação, trabalho com mentorias.
E a gente trabalha o tempo todo, eu falo assim, que eu não trabalho só com a mentoria de carreira, eu trabalho com a mentoria de vida, né? Então, quando a mulher vai tomar uma decisão, né? Então, dentro dessa proposta que a Paula trouxe para essa semana, né, da gente se preparar para algo, né? Para a gente começar a gerar algo dentro de nós, seja um desejo de mudança, seja um desejo de transformação, ou até mesmo um desejo de gerar, né, algo ou alguém. Então, é um processo que eu tenho um pouco de experiência, assim, da minha própria vivência, né, de como que foi para eu me tornar mãe. Eu sou mãe do Augusto, que tem 1 ano e 3 meses agora, e sou madrasta da Maria Júlia, que tem 11 anos e que mora comigo, né, que isso é diferente, né, ser madrasta de alguém que mora com a mãe e da que mora com você. Ela mora comigo desde quando ela tem 4 anos, então, são experiências diversas aí dessa maternidade, desse maternar e dessas escolhas, né? Dessas tomadas de decisões que a gente vai fazendo. E aí, E dentro disso, eu fui aprendendo algumas coisas, né? Pode falar, Paula. E quando eu conversei com a Aline para ela vir para essa live, pensando nesse momento de gerar, né? Eu falei, Aline, vamos pensar assim no gerar, né? Nesse gestar, né? De se preparar para gestar alguém, né? Eu estava na minha cabeça assim, trazendo a questão também da adoção, daquelas mulheres que estão se preparando para receber uma vida, que estão se preparando, que estão nas filas de adoções, né? Para adotar uma criança, que estão aí nessa espera. E a Aline me trouxe um algo a mais, né? Que é o gerar algo, que é o que a gente faz, né? Como gerar uma ideia, gerar um projeto. E isso, assim, ampliou muito a minha visão e as possibilidades, inclusive, para essa live, porque eu acho que tudo que é falado aqui sobre gerar uma vida, né? Seja ela no ventre materno, ou seja ela você gerar essa espera, né? Para essa vida que vem através da adoção. Eu acho que tudo que você falar dá para quem estiver aqui assistindo trazer para a sua realidade, para que ela, se você não está se preparando nesse momento para ser mãe pela segunda vez, pela terceira ou pela primeira, para realmente se preparar e olhar para essas ideias, para esses projetos, né, Aline? Eu acho que dá para a gente encaixar bem nesse contexto também. O que você acha? Sim, com certeza, né? Porque o que que acontece? O novo, né? Quando a gente vai gestar algo, né? Antes eu passei por um processo que eu me preparei assim, tive que cuidar de muitas coisas durante 3 a 4 anos para eu conseguir engravidar. E sou uma pessoa nova, não tinha nenhum problema de saúde, então tinham outras questões aí que eu precisava de olhar, né? E a gente se encontra nesses trabalhos que a gente faz. Então, dentro disso, esse preparar, né, esse nos preparar para fazer uma mudança na nossa vida, porque a maternidade traz uma mudança para a nossa vida, a gente desenvolver um projeto novo traz uma mudança para a nossa vida, a gente escolher adotar uma criança, cuidar de uma criança, ou escolher não ser mãe e ficar bem com isso, são escolhas, né, que a gente precisa de se preparar para ela. Então, conforme a Paula foi falando, né, ela monta a semana onde tem esse cuidados da parte física e da nossa parte mental, que foi onde eu tive que olhar, né, não tem nenhum problema físico. Você está apta a gerar filhos, projetos, tá total capacidade aí, não tem nada te limitando fisicamente e aparentemente. Então, tem algo onde? Na sua mente, que consequentemente está no seu coração. Então, falar de preparação também é falar do nosso coração. É falar daquilo que a gente tá ali guardadinho. Você falando aí, eu contei na live de segunda-feira, que foi a inicial, que quando eu decidi, né, ser mãe, achei que eu estava pronta para ser mãe que veio a Gabriela, né? Eu demorei 2 anos para engravidar. E aí, assim, eu fui vendo quantas coisas, né, foram consequências das minhas escolhas também.
E depois, assim, quando você traz essa questão da gente olhar, né, além de ver o que há além, né? Se você tá ok, o que há além ali? O que tem ali que você não mexeu? Então eu fico pensando, né? Porque na gestação do Davi já foi rapidinho, na gestação do Miguel também. Assim, do se preparar, de quando eu falei, nossa, vou ser mãe pela segunda vez e vou ser mãe pela terceira vez. Então, acho que hoje, se eu fosse mãe pela quarta vez, já seria totalmente diferente, né? Até porque eu já olhei um pouco para essa história, para minha família, já curei muitas coisas que eu achava que já dava tudo ok, para eu poder Uhum. realmente me abrir. É. E no trabalho sistêmico, ele tem uma riqueza, porque o que que ele traz para nós, né? Que nós somos uma reunião de vínculos. Então, vínculos que a gente faz de forma consciente e vínculos que a gente faz de forma inconsciente. Então, dentro desses vínculos inconscientes, muitas vezes nós somos muito leais a momentos da história da nossa família que a gente não compreendeu. Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar em ser mãe, né? Na verdade, desde pequena eu falava, eu quero ser mãe, mas eu estava no auge do desenvolvimento da minha carreira. Então eu tinha que olhar e falar, olha, eu tenho uma carreira a ser desenvolvida e uma maternidade para ser explorada, e se eu vou, se eu não vou por esse caminho. E aí foi quando eu precisei mergulhar nisso que estava na minha história. Então eu fui olhar para as pessoas da minha família, principalmente para as mulheres, porque eu que sou mulher, eu olho para as mulheres e fui ver a história delas. Com quantos anos elas tiveram grandes transformações na vida delas? Seja, né, para seguir uma profissão, ou seja, para ter um filho. Fui olhar também para quantos bloqueios e desafios elas tiveram. E aí, Quando dentro você disso, eu fala fui olhar para essas encontrando. mulheres, você fala olhar para nossa mãe, para nossa avó, para Isso, nossa eu falo para nossa linha, né? Então, olhando assim, é como se eu olhasse para tudo que veio atrás de mim. Então, eu começo olhando para a história da minha mãe, olho para a história dela e ali eu vejo sofrimentos e alegrias, né? Fracassos e vitórias. Quando eu olho para a história da minha avó, que é a mãe da minha mãe, e assim, eu tive informações até da história da bisavó, né? Aí, de lá para trás, a gente às vezes não tem tantas informações, mas a gente sente, né? E aí, dentro das histórias delas, o que acontecia, né? Às vezes, a maternidade vir sem ser uma escolha. Ela vinha, elas engravidavam. De repente, elas estavam grávidas. E, às vezes, perderam alguns filhos. Alguns filhos não puderam ficar, assuntos que são guardados no baú e que elas não falam sobre isso, sobre esses filhos, sobre essas dificuldades de transformar esse mundo delas, que é fechadinho, em algo aberto, né? E aí, mas quando eu fui olhar assim, peraí, né? Também tô me sentindo pronta. Fui lá, busquei autoconhecimento, fiz processo de terapia, fiz constelação, organizei a minha vida financeira, né? Casamento, porque aí você precisa de fazer eu falo assim, olhar para a roda da vida, né? Você vai olhando para todos os pontos da roda da vida. Relacionamento, financeiro, trabalho, família, religião, né, lazer, porque tudo isso você precisa de olhar quando você vai se preparar para algo novo. Só que quando a gente olha para isso, tem alguns pontos que a gente sente medo, ou que a gente se sente identificado com essas histórias antigas, né? Então, quando eu olhei para isso, foi quando eu fui identificando o que estava travando, né? E aí, um belo dia, num evento,
uma amiga fazendo uma palestra a respeito de maternidade e do que era o sentimento dela de ser mãe, ela falou assim: a gente gera uma vida quando a gente faz um pedido sincero para algo superior a nós. Aí aquilo fez, eu falei, o quê? Eu não estou fazendo um pedido sincero? Até agora, tem 3 anos que eu não estou sabendo fazer pedido sincero, o que que eu estou então? Então a gente entra num conflito até com Deus, tem hora, né? Ué, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, o que eu estou sofrendo não é um pedido sincero, então o que que é? Mas o que que é? Aí o que que eu compreendi? O que que é esse pedido sincero? É a gente entrar em contato com a nossa essência, com a nossa natureza do jeito que é. Porque quando a gente vai se preparar para algo grande, que vai gerar transformações na nossa vida, a gente não sabe quantos medos a gente tem, a gente não sabe quantos preconceitos a gente tem, vai ser quantas expectativas, quantas ideias, assim, até fantasiosas, né, de como que a coisa pode ser, ou muito romântica, ou muito trágica, né, ou muito difícil. Então, são pontos que o autoconhecimento, essa conexão com a nossa Ixi, peraí. essência, essa conexão com o nosso coração. Peraí que travou um pouquinho, Aline. Tá. Peraí, travou um pouquinho. Volta só no que você falou. São pontos. São pontos que, através desse processo de autoconhecimento, né, que a gente vai fazendo, de conexão com o nosso coração, de conexão com essa história de forma inclusiva, né, a gente incluir a nossa história, isso vai promovendo uma oportunidade de algo acontecer dentro de nós. Então, por isso que quando eu e a Paula a gente estava conversando sobre esse tema, eu falei para ela assim: me vem essa frase, né? Quando eu olho e me reconcilio com a história da minha família, eu me abro para o novo. Por quê? Porque muitas vezes eu estou ali ainda ocupada mentalmente, ocupada emocionalmente, querendo corrigir alguns enredos da minha história. Ou querendo ser a justiceira, a salvadora de alguma história. Então, por exemplo, se eu venho de uma história, a minha avó, uma das minhas avós, foi professora, né? E hoje na cidade dela tem até biblioteca com o nome dela. Mas Nossa, ela, só que ela teve uma filha fora do casamento. E aí um dia essa filha fora do casamento, porque o marido dela ficava fora muito tempo, então eles viviam quase uma amizade ali. Essa filha, e é a filha mais velha, então foi antes do segundo casamento dela. entendi. Essa filha mais velha, um dia expôs ela diante de todos os alunos dela. Aí a filha sabia. Um dia sabia, aí um dia revoltou e foi e expôs a mãe dela diante de toda a escola, tipo, como se ela não merecesse aquela homenagem de estar lá recebendo o nome dela como uma professora na biblioteca da escola. Então, ela teve que viver essa vergonha e depois disso ela adoeceu, teve um aneurisma e morreu. Eu tinha 1 ano de idade. Por que que eu sei dessa história? Porque quando eu falei assim, eu quero ser mãe, ou quando eu falei, eu quero ser psicóloga, ou eu gosto de escrever, ou eu gosto de trabalhar com famílias, eu falei, eu preciso de entender a minha. E aí eu fui saber que ela estava escrevendo um livro da história dela, onde o pseudônimo do livro ela iria chamar Aline. Nossa, Então ela Aline, ia tô contar a arrepiada aqui. história dela como Aline. Então ela. E a minha mãe não sabia disso. A minha mãe tinha só esse Carolina na cabeça, porque meu nome é Aline Carolina. E aí ela falou: então eu vou dar o nome para minha filha de Aline Carolina. E aí, quando a minha avó foi lá para me conhecer, que ela foi a primeira a ir lá no hospital, visitar, foi ela que me deu meu primeiro banho, minha mãe me conta isso.
ela é uma avó paterna, ela não é avó materna. Aí minha mãe falou assim, ah, como é que ela chama? Ela falou, Aline. E aí ela se emocionou e falou assim, é o nome da personagem que eu estou escrevendo do meu livro. Só que aí um ano depois ela morreu, o livro ficou parado, e aí eu falei, olha só, eu tenho uma história para escrever, uma história de família, né? Que ficou em E aí aberto, né? ficou em aberto. E aí eu estou escrevendo a história com essa decisão que eu tomei quando eu fui mãe. Porque aí quando eu fui mãe, o que acontece? Nasceu um menino. Então eu vi a relação que é de uma mãe com um filho, como é a relação da minha avó com o meu pai. Aí eu entendi o lado do meu pai. Isso tudo no preparar, gente. Isso tudo é nessa fase do preparar para estar tomando as decisões que eu tomo hoje e para hoje eu estar auxiliando as pessoas a tomarem decisões. As pessoas sabem, quando chegam para mim e falam, eu preciso de tomar uma decisão, eu falo, vamos lá olhar para a história do seu pai e da sua mãe. É E foi quase mais uma ou menos, regra. e foi mais ou menos não, né? Foi bem o que aconteceu comigo, né? Que eu cheguei no ano passado para a Aline e falei, olha, eu tenho esse leque de projetos, eu tô meio maluca aqui, eu não sei para onde que eu vou, eu tô paralisada. Eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo dar um passo. Eu estou paralisada. Era como eu me sentia, né? Com muitas coisas. E eu fui lá com o Sim, intuito de fazer a mentoria de carreira, né? Falei, deixa eu olhar para essa carreira aqui, para o que eu estou construindo, né? Para o meu propósito. E a Aline, muito assim, nessa sintonia, assim, nessa calma, né? Ela falou: peraí, vamos olhar então para a sua história. Vamos olhar mais profundamente para a história com a sua mãe. E eu contei um pouco da minha história, né, Aline? E falei, gente, mas tá tudo certo, né? E isso eu estou falando de gerar uma ideia, né? Que era esse projeto que veio ao mundo. Né, que eu acredito que se eu tivesse lá atrás, quando eu tentava engravidar da Gabriela e não conseguia, nesse momento de preparação, se eu tivesse olhado lá atrás, talvez eu já teria sido diferente, né, Aline? Então é isso, sim. aí só para contar aqui, contextualizar vocês disso, que aí a Aline falou, não, peraí, vamos olhar para a sua história, olhar para a sua mãe, como que é a história com a sua mãe? E foram tantas descobertas, né, Aline? Foram, assim, mexeu tanto, né? E a minha mãe sabe, assim, de tudo o que mudou, o que eu Sim. ressignifiquei, o que eu olhei. E estamos ainda num processo de descoberta, de aceitação. Isso, porque olha só, aí eu estava lá, né, já fazia formada em psicologia, casada. Então, o que essa história me trouxe, né? Me trouxe um pedaço de mim. Então, aí que me fez olhar, aí beleza, eu tive que olhar também para a parte da minha mãe, também da história familiar da minha mãe. Aí minha avó materna teve uma filha que ela perdeu com 7 anos, né? Então, ela não fala dessa filha, né? E eu, como neta, de certa forma, era como se eu olhasse para essa tia, para essa falta no coração da minha avó, para essa falta no coração da minha mãe, da irmã, da minha avó como da filha. E aí, nesse ponto, meu corpo ficava sempre cheio. Então, como é que eu ia ter espaço para algo novo se eu estava com o meu corpo cheio? Por isso que quando você falou da conexão corpo-mente, faz muito sentido a gente olhar para os dois juntos e o coração também, né? E esse trio, corpo, mente e coração, as nossas emoções e aquilo que a gente pensa. Porque aí eu fui me integrando, eu fui me construindo dentro dessas histórias que eu fui conhecendo e que foram me baseando para eu falar assim, agora eu posso bancar aquilo que eu desejo desde que eu sou pequena. Para mim, era assim, eu era uma pessoa aí de 29 anos que eu já tinha falado assim, profissionalmente eu já me considero de sucesso. Eu já tenho a clínica do jeito que eu quero, eu já fiz os cursos, eu já viajei, trabalho com o que eu gosto,
eu estou satisfeita com o que eu estou ganhando, eu estou satisfeita com os meus clientes. O que está faltando? Né? Então, foi onde eu falei assim, não, está faltando eu me preparar para uma gestação. Mas o que significava isso? Aí, primeiro momento foi, não, significa abrir mão desse sucesso profissional, porque você não vai poder trabalhar, né? Você vai ter que conciliar. Significa abrir mão desse casamento lua de mel com viagens a dois. Significa você abrir mão do seu corpo como ele era. Então, significava muitas coisas na minha fantasia, né, nos meus pensamentos. Então, eu comecei a cuidar de cada uma dessas coisas. Eu falei, então o profissional precisa de um espaço? Então, peraí, vou organizar a minha agenda de forma que eu tenha espaço para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu relacionamento. O relacionamento vai perder espaço? Então, eu vou fazer umas viagens boas, registrar aqui que eu tive um momento a dois, para quando a coisa apertar eu lembrar, né? E aí as coisas começam a aparecer. Então, e na constelação, o que acontecia? Eu tive um ano que eu fazia uma média de 2 workshops por mês. Todo workshop tinha uma média de 3 a 4 gestantes nos meus workshops. Aquilo era um parto para mim, porque eu queria tanto, então eu cuidava daquelas gestantes, uma delas foi você, Paula. Eu cuidava daquelas gestantes do seu terceiro, né? Eu acho que eu constelei até constelou o um parto. parto. Eu sabia que tinha jeito de constelar parto, e eu constelei o parto do Miguel. O parto do Miguel, isso. Aí cada gestante para mim era o parto de um projeto, de uma ideia, de um sentimento, de uma sensação. Até que chegou o momento de eu viver o meu, né? O meu parto, a minha experiência. E aí, com isso, gerar uma vida que só me trouxe crescimento. Eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a fazer mais coisas, né? Esse 1 ano e 3 meses que o Augusto chegou, aumentou aí meu trabalho, a minha disponibilidade. É uma coisa muito doida isso, né? Mas aí foi quando, nesse período, nesses 3 anos, que eu fiquei tentando, buscando, eu falei, será que isso não é para mim? Então, será que eu vou investir na carreira mesmo? Eu fui estudar muitas coisas. E aí, na sistêmica, o Bert Hellinger, ele é muito acolhedor com algumas questões. E a Sofia, mulher do Hellinger, também. Participei de um seminário com ela, que é o Seminário de Mulheres, onde ela trabalhou as questões da mulher que não tem filho, da mulher que não quer ter filho, do corpo da mulher que não pode ter filho, né? Ou da mulher que tem filhos, mas tem seus projetos. Então, da mulher que precisa de olhar para ela enquanto mulher. Então, ela trabalhou a mulher. Ela não trabalhou a mãe, ela não trabalhou a profissional, ela não trabalhou a filha, ela não trabalhou essas funções. Ela trabalhou a mulher na sua propriedade ali, e com toda a sua liberdade, né, de fazer o que ela queria. E aí ela falou coisas muito interessantes, assim, que é como quando essa energia da mulher é esse mesmo de cuidar, de criar, de alimentar, nutrir, isso tudo está na energia da mulher. Tá? E a gente vem com esse genezinho já nato, né? O carinho, o olhar, né, esse zelo, mas isso pode ser por um projeto, isso pode ser pela sua carreira, isso pode ser por um filho, 2, 3 ou quantos filhos você quiser. Isso pode ser por um filho, por uma adoção. Isso pode ser pela sua família. Isso pode ser pelos animais. Hoje a gente vê isso muito acontecendo, né? As pessoas desenvolvendo, né, uma relação de muito afeto com os animais. Então, tem algumas pessoas chegando agora, sejam bem-vindas. Vamos deixar aqui também, né, Aline? Se alguém tiver alguma pergunta também, alguma questão, quiser perguntar também, né, a Aline vai respondendo. Compartilhar, né, alguma vivência, né, para ir complementando. Então,
a Sophie trabalhou isso da mulher. Então, trouxe essa potência, né, de a gente se preparar para algo novo que a gente queira cuidar, que a gente queira desenvolver. Pode ser a maternidade? Pode ser. É um caminho? É um caminho que muitas mulheres escolhem? Sim. Mas é um caminho que algumas hoje já não estão escolhendo por ele, né? Estão escolhendo por outros, ou deixando para mais tarde, né? Ou algumas pessoas têm no seu corpo já uma decisão, uma escolha, porque ou tiveram que fazer cirurgias para tirar ovário, úteros, tem problema nas trompas, tem endometriose, todas essas doenças ligadas ao universo feminino são também oportunidades que a gente tem para reconciliar com a nossa história. Porque aí é onde a gente olha para um pedacinho dessa dor, às vezes dessa avó que foi humilhada, Então, e né? aí, eu queria te Porque perguntar, assim, trazendo um pouquinho para quem está conhecendo ou tendo o primeiro contato, assim, com esse conteúdo da constelação, como que é isso, assim? Como que é olhar? Então tá, então eu tenho alguma coisa aqui, eu tô tentando engravidar, não tô conseguindo, ou assim, tô nesse momento de decisão e vou, por exemplo, decidi ser mãe agora e como que eu olho? O que que eu preciso olhar aqui? Né? Pensando naquela mulher que quer assim até já trabalhar isso antes realmente de gerar. Então, por onde começa, Aline? A gente consegue fazer isso começa, sozinha? consegue, mas começa com a mãe. Né? Então, eu tô rindo porque assim é isso, né? A gente precisa, quando a gente quer gerar algo, gestar qualquer coisa, seja uma gravidez, um projeto, um dinheiro, uma causa, uma ação social, a gente precisa de olhar para a mãe, para nossa mãe. Como, Aline, olhar para a mãe? Olhar para aquilo que tem dela dentro de nós. Então, às vezes, dentro de nós, tem a nossa criança lá que viveu momentos traumáticos, difíceis com ela. Às vezes, dentro de nós, tem a adulta que quer cuidar dessa mãe. Mas eu não estou falando da mãe já personificada, da personalidade dela. Eu estou falando da força da mãe, que é como se fosse um campo mesmo que a gente acessa. Eu falo assim, você se imagina num envolto aí dourado de luz e você entra lá para você receber essa energia deste lugar, que é o lugar da vida. Mãe é a mesma coisa que vida. Então, nessa visão sistêmica, quando a gente fala da mãe, a gente está falando da energia e da força da vida. Então, essa conexão acontece no nosso coração, quando a gente acorda de manhã e a gente fala, a gente busca essa força da vida dentro de nós. Quando a gente olha para essa mulher imperfeita, mas para a mãe é sempre perfeita. A mãe, o lugar de mãe. Porque o Bert Hellinger fala assim, eu tenho uma compreensão filosófica das mães. Por quê? Porque ele fala assim, que o ato de gerar e parir um filho, seja a forma que for, é perfeito. É uma natureza perfeita. Não tem ciência que explica como é que fica um neném ali dentro, né? Dentro dessa barriga sendo nutrido, crescendo, e de repente está ali nas mãos e a mulher naturalmente já começa a gerar assim algo para ele. Então É esse muito esse é perfeito, né? Se você olha para isso, é muito perfeito, é muito. muito, muito. Então, se preparar para algo novo, seja um projeto, seja uma gestação, seja uma segunda gestação, ou seja outro projeto, ou seja para uma causa que você acredita muito, a gente precisa de fazer essa conexão com a força da mãe. O lugar da mãe, que é esse lugar que tem uma capacidade de gerar, de gestar, de nutrir. Porque o que um projeto ou um filho precisa
quando é pequenininho, quando está começando? Nutrição. Né? Precisa ali de você olhar, você identificar. Tem hora que tem problemas, né, no percurso, mas assim, faz parte, né? É a vida humana. Então, tem exercícios de conexão com a mãe, que a gente pode até fazer, Paula, né? Eu te propus para a gente fazer no Isso, quero final, fazer tudo isso. que é como a gente acessar essa mãe dentro de nós. Né? A gente acessar essa fonte de vida dentro de nós, no nosso coração. E é Aline, simples, a gente. Oi, e pode quando falar. você fala aqui de reconciliar, né? De olhar para essa mãe e de se curar e reconciliar com a história, né? Para que você se abra para o novo. Esse reconciliar, você entende que é tipo uma aceitação, né? Do que é, do lugar que você ocupa e de aceitar a história como ela é. Eu Seria falo isso? assim, que uma forma de facilitar a gente ter esse reconhecimento pela mãe é a gente olhar para a história dela que a antecedeu. Então, aí eu falo assim, às vezes fica difícil a gente ver algumas características, algumas coisas da nossa mãe, aí a gente faz o exercício de olhar para a mãe da mãe. Se não for suficiente, você olha para a avó da mãe, né? Que é a mãe da avó. É, mãe da E aí avó. você vai, né? Todas essas gerações que vieram anteriores, porque existe um contexto que elas viveram. Então, essa reconciliação é despedir dos julgamentos, é despedir e desistir de querer que a mãe seja diferente. Toda mãe é a mãe certa para nós. É a mãe que a gente precisa. E o nosso impulso na vida é com aquilo que a gente recebe dela e com aquilo que a gente não recebe. Porque se a gente recebesse tudo, a gente não ia fazer nada. Nada. Porque a mãe ia fazer tudo pela gente. Que é o que acontece na barriga. Por isso a gente precisa de nascer. O que acontece na barriga? A gente não precisa de fazer nada. Você fica ali, o corpo da mãe produz tudo aquilo que o neném precisa. O alimento, cordãozinho umbilical, ali te nutrindo, te mantendo ali. Na hora que você nasce, que acontece o parto, o que precisa de acontecer? Você precisa aprender um monte de coisa. A mamar, a fazer A cocô e xixi, respirar né? fora do útero. Exatamente. Aí precisa de cortar esse cordão umbilical. Então, reconhecer a mãe também é cortar o cordão umbilical e ter gratidão por ela ter te dado a vida. Independente, forte isso, né? É. E é um treino também, gente. Assim, não é uma coisa assim que a gente todo dia acorda sentindo essa plenitude, né? Não é isso, né? É um Exatamente. exercício, né? Porque a gente vai aprendendo a ir crescendo, né? À medida que a gente vai crescendo dentro de nós, que é o que a gente fala do adultecer, né? A gente vai adultecendo, a gente vai tendo mais facilidade com esses processos, né? De não se envolver nas coisas daquela mulher humana. Que a mulher humana tem suas falhas mesmo. Tem um monte de coisa que ela não sabe fazer. E ela foi lá em Maranhão, ficou, digamos assim, nos mesmos enredos que a gente vive com ela viveu com a mãe. Né? Quantas mães nossas não puderam ficar com as suas mães, tiveram que sair cedo, igual a história da minha avó materna. Ontem eu estava numa live com a Larice, e a Larice contando, né, assim, que a avó dela não pôde ser criada pela mãe, porque a mãe dela morreu no parto, né? Então ela ficou pequena sem a mãe. Eu pensei, a minha avó, a mãe dela não morreu no parto e não quis ficar com ela, né? E jogou ela com 7 anos, jogaram ela numa cisterna e uma madrinha achou, né, na fazenda. E aí
Aí, com 15 anos, ela trouxe a filha de volta para morar com ela para trabalhar numa pensão que ela tinha. Então, existem esses dois lados das coisas, e mesmo assim, a minha avó cuidou da mãe dela até a mãe dela morrer. Ia lá todos os finais de semana. Eu conheci minha bisavó. E ela deu o nome dessa filha dela que morreu, o nome da mãe dela, em homenagem à mãe dela. Nossa, que é uma Então, história de muita gratidão, realmente. É isso que você falou, né? Gratidão pela vida, né? Em primeiro lugar, pela vida que você recebeu. pela vida, com certeza minha avó só estava sendo grata pela vida, porque depois ela não recebeu quase nada, né? Digamos, efetivamente, assim. Mas ela gerou algo em homenagem à mãe dela, né? Que foi uma filha onde ela pôs o nome da mãe dela. Nossa, tô muito feliz dessa live. Gente, minha avó acabou de entrar. Oi, vó. Olha só, Ai, olha que falando de histórias, minha mãe, minha avó. É isso, né? A gente vai mexendo e vai olhando para essas exatamente. histórias. Porque aí quando a gente olha para a nossa avó, né, a gente tem a oportunidade de ampliar nossos projetos de vida, entendeu? A gente amplia. Então, para eu gerar um filho, eu tive que olhar para as minhas avós. E aí foi quando eu recebi a força e a bênção delas. Eu lembro que a minha avó materna, a gente faz aniversário com um dia de diferença. Eu sou de 11 de julho, ela é do dia 10. Então ela fala que eu fui o presente de aniversário dela. E aí, depois que meu avô morreu, ela ficou muito sozinha. E ela já estava preocupada. Eu ali 3, 4 anos tentando engravidar. E aí ela assim, isolada lá. Hoje ela mora sozinha na cidade dela, mas ela é super independente. Ela fez uma promessa que se eu engravidasse, desse um bisneto para ela, porque o sonho dela era ter um bisneto. Ela ia, não sei o que ela ia fazer. Ela ia apresentar o meu filho para Jesus, que ela é muito católica, né? Aí ela estava muito depressiva e tal, e quando eu fiz o movimento sistêmico, eu olhei para a história dela e pedi a bênção dela, pedi a força dela. Falei, vó, eu preciso da sua força. Por favor, me abençoe. A minha mãe chegando. Por favor, me abençoe para que eu possa, né, gerar uma vida com essa força que eu recebo da história da senhora. E aí, quando eu liguei para ela, que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, na semana no dia do aniversário dela. Aí eu liguei para ela, falei, e aí, vó, como é que a senhora tá? Uai, tô aqui empurrando a vida com a barriga. Eu falei assim, mas empurrar a vida com a barriga é bom, mas a senhora vai dar conta de empurrar com a barriga um carrinho? Porque eu vou precisar da senhora para empurrar o carrinho do meu filho. Aí ela, assim, Que transformou a vida emoção. dela. Transformou a vida dela, assim, de ela ter aquela depressão que ela tava, passou, ela parou de empurrar a vida com a barriga, né? E começou a ter um movimento com a vida dela mesmo. E me auxiliar, sempre que ela pode, ela me auxilia, né? E foi E importante, então a então, gente. esse seu olhar sistêmico, né? Para conseguir essa bênção, falando, pensando assim, para Exatamente. Conseguir poder essa gerar. benção para poder Nossa, gerar. Então, tudo isso que eu estou contando é para vocês entenderem como que as coisas circulam para poder gerar algo. Ou gerar uma vida. Porque todo projeto é uma vida, gente. Né? Eu estou falando algo como vida. Todo projeto é uma vida. seja uma vida um ser humano, seja uma vida um projeto, uma ideia, seja. É o que você falou aí, né? Sim. Nossa, isso me leva assim, a pensar que realmente a gente precisa olhar muito mesmo, né? E quando é o sinal assim de alerta, eu acho que é assim, se eu entendi bem, né, Aline, é quando você vê que você está paralisada ou que algo não está fluindo como deveria, né? Porque eu penso que, igual eu comentei aqui, se eu tivesse talvez lá atrás, há 7 anos atrás, há 9, né? Quando eu comecei a tentar engravidar, eu tivesse olhado, talvez eu teria passado por outros processos, talvez muito mais leves, né? De já olhando essa história.
da minha família, né? Da minha mãe, da minha avó, da bisavó. Nossa, Isso. muito, Porque muito rico assim, isso né, a aqui, gente muito rico essa live de hoje, gente. é interessante, Paula, só você que consegue isso, porque eu nunca contei nenhuma dessas duas histórias em nenhuma live. É Você isso, conseguiu Aline, mesmo bem com seus como eventos de amor. é energia de mãe, bem, não tem jeito. A hora que você vem para essa energia, para essas lives, o nome foi muito forte, né? Live com amor de mãe, que foi uma sugestão que o Vander deu. De coloque live Sim, com amor de mãe, porque é isso, quando a gente traz isso, a gente mexe muitas coisas, né? Fico mexe feliz de sim. você compartilhar essas histórias com a gente, Aline, porque é uma forma também de todo mundo ver. A Karina tá rindo aqui. Você já conseguiu, Karina, tirar essas histórias da Aline? Eu nunca consegui, não. Por isso que eu tô aqui É isso assim, que ela também. está rindo. Porque a Karina acha que eu não tenho problema. Eu tenho problema, Karina. É igual eu, gente. Eu tenho um monte de problema, eu tenho um monte de questões, né? Às vezes as pessoas veem assim as ideias, os projetos, até esse próprio mês é um processo para que tudo aconteça, né? A gente leva um tempo, tem que ter coragem para olhar, porque também não é fácil, né, Aline, olhar para as histórias, né? Tem que ter Não, muita porque é coragem dor, para né? olhar lá atrás e, e enfrentar o que vem, né? Porque pode ser que venha coisas fortes, né, dessa história das nossas mães, mas pode ser que venha histórias tristes e a gente precisa lidar com isso também. Claro, né? E é quando a gente começa a entender a grandeza das coisas também, né? E a gente costuma brincar, né, lá no treinamento de formação de constelação que a gente faz, de desenvolvimento pessoal, que é assim, quando tem alguma coisa que está patinando, a gente fala assim, volte uma casa, que é assim, volta lá nos seus pais. Se não resolver, volte duas casas. Aí você vai lá Igual na o João história dos avós. volta aqui. Porque às vezes a gente precisa de voltar essas casinhas para ter um impulso. É o impulso da vida. Aí a gente busca lá, se nutre, se abastece, despede daquilo que estava carregando, interpretando de forma equivocada. Porque às vezes a gente interpreta as coisas de forma equivocada, né? E aí a gente vai trazendo esta força para nós. E aí a gente pode agir com amor também, né? Nem só a dor nos transforma, o amor também nos transforma, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com esse mundo materno, né? A gente saber que o amor transforma, o amor nos transforma e nos faz assim ampliar a nossa capacidade de servir, servir com aquilo que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor não tem outro endereço, a não ser a nossa história. É isso. Ai, muito profunda. Aline, você falou que ia trazer uma proposta. Falta 10 Sim. minutinhos, né? Dá para Vamos fazer? lá? Dá, é bem assim, rapidinho. É uma proposta para a gente fazer esse olhar aí da nossa história, né? Para que a gente possa, quem estiver precisando aí de tomar uma decisão, quem estiver aí se preparando para um momento novo na sua vida, é uma oportunidade para a gente se conectar com isso dentro de nós. Vocês topam, mas se vocês toparem, Eu coloque a mãozinha de quem está pronta. Para a gente fazer uma rápida visualização. Eu peço para as pessoas ficarem de forma confortável, fecharem os olhos para poder olhar para dentro de si e aí a gente poder fazer essa visualização, né? Essa meditação, essa interiorização. Então vamos lá, todos de olhos fechados, respirando fundo, para que a gente possa ir acessando esse mundo dentro de nós, para que a gente possa ir acessando a nossa essência, para que a gente possa ir lá para a nossa história, lá para a nossa origem. Como que nós estamos? Como que nós estamos nessa preparação para algo importante dentro de nós? E inspire profundamente e solte o ar.
E mais uma vez, inspire profundamente e soltem o ar. E a mais uma vez, inspire profundamente e solte o ar. Agora nós vamos fazer o nosso caminho em direção à mãe tal como ela é, para que a gente possa receber da mãe para poder oferecer na vida. E nós vamos ao sucesso começando por nós mesmos. Nós nos permitimos perceber internamente em que ponto do nosso movimento em direção à nossa mãe nós estamos. Que distância que há entre ela e nós? Em que ponto se deteve nosso movimento em direção a ela? Nesse ponto, nós nos detemos internamente. Olhamos por cima do fosso que nos separa e vemos nossa mãe do outro lado. A questão é, podemos vê-la realmente ou vemos apenas determinadas imagens que fizemos sobre ela? Geralmente, imagens estranhas, julgamentos sobre ela, como se tivéssemos direito a condená-la. Como se ela tivesse que adquirir de nossa parte o direito de ser nossa mãe. Apenas quando pode satisfazer nossas exigências, ela pode tornar-se nossa mãe, ser nossa mãe. E o quanto é pesado isso. Se percebermos que é desse modo que temos pensado sobre ela, que nos comportamos assim em relação a ela, começamos a nos envergonhar disso. Quando pensamos naquilo que realmente importa, percebemos como fomos cegos, errados e equivocados. Agora vocês respirem fundo, que nós vamos deixar para trás essas imagens e esses sentimentos que nós construímos em relação a ela. E agora nós a olhamos nos olhos. Imagine a sua mãe aí na sua frente e você olha nos olhos dela. Apenas fixe o seu olhar no olhar da sua mãe. E de repente compreendemos o que isso significa. Que ela está a serviço de forças maiores, a serviço da vida, porque ela foi e é como é. Nós nos movimentamos em direção a ela, humildes, pelo chão. Tocamos seus pés, esperamos até que ela nos levante junto a seu peito. E agora você sente você colado no peito da sua mãe. E o coração dela e o seu batendo numa sincronia. E agora você diz internamente, sim, agora a tomo como minha mãe, tal como você é. Agora tomo de você minha vida, tal como me foi presenteada através de você. Agora estou disposta a servir a vida, como você lhe serviu. Agora estou disposta a servir-lhe com sucesso e a olhar para o novo. Obrigada, querida mamãe. Inspire profundamente e sinta como que é esse movimento de olhar para a mãe, estar próximo dela, como ela é. E mais uma vez, inspirem e voltem para o aqui e agora, se despertem, vão abrindo os olhos. E quem tiver alguma palavra, sentimento, frase,
experiência importante que queira compartilhar, será muito bem-vindo. Temos aí, deixa eu ver aqui, 4 minutinhos, Paula. Muito profundo, né? Igual eu falei na live de segunda, assim, se você tá aqui agora e você não conseguiu fazer esse movimento que a Aline propôs, eu vou deixar essa live gravada. Façam. Façam assim no seu momentinho aí, pegue lá, vai lá no finalzinho da live, volta lá nesse exercício, nessa proposta, porque é difícil até falar, né, Aline? Mas mexe. É muito profundo mesmo. Mas estamos aqui, né, para mexer. Exatamente, é uma sensação de alívio, né? Assim, de leveza, de olhar para tudo isso. Peso, né? Que a gente tinha em relação a ela, as cobranças, né? Muito gratificante. Obrigada. Nossa, muito bom, Aline. Depois a gente tinha que fazer uma outra live sobre como a gente deixar mais leves para os nossos filhos, né? Sim, essa é outra etapa. Isso. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui, vai nutrir isso que aconteceu. A Heloísa falou gratidão, obrigada, Jaque. Ai, Aline, quero te agradecer. Já tá acabando aqui a minha mami, ó. Minha mames. Que delícia essa troca de olhar. Ei, mãe, também tá tendo oportunidade de ressignificar muitas coisas aqui, né? Com a sua mãe também. Viu? Muito intenso isso, né? Eu com a minha mãe com a minha avó. E se a minha bisavó estivesse viva, ver todo esse movimento, que a minha avó tá aqui na live também. Aline, muito grata por esse encontro, por essa partilha. Eu brinquei aqui, né, que fiquei feliz aqui. Falei, Karina, você nunca conseguiu isso da Aline, porque realmente você trouxe histórias que eu sei que você não compartilha e você sentiu aqui nesse ambiente materno e na minha casa, né? Porque aqui é o meu Instagram, é a minha casa, é o meu perfil, é a forma como eu sou. Quentinho. Então você sentiu, sabe uma coração quentinha? Esse acolhimento, eu fico muito feliz, porque realmente eu gostaria de, quando eu me proponho a algo, eu me proponho a algo para realmente abraçar. Abraçar, exato. Gracinha, e abraça mesmo, tô sentindo um abraço seu, Paulinha. Ai, um abraço de amor. Aqui, ó, Fabiane falando obrigada, mamãe. Tá agradecendo a minha cunhada, agradecendo a minha sogra. Nossa, muito especial. Assumir nosso lugar traz essa leveza, que oportunidade especial. Grata, meninas. Obrigada, Karina, pela presença aqui. Quero agradecer, Aline, você pela partilha e todo mundo que esteve aqui com a gente nesse momento. Quem quiser procurar a Aline, o Instagram da Aline, o perfil é @alinefreitas.mentorias. A Aline tem feito várias lives. Fala aí, Aline, tem um minutinho. Conta aí para as pessoas das lives que você tem feito essa semana. Hoje eu tenho mais uma, gente. Daqui a pouco hoje tem dobradinha. 21 horas eu tenho uma live. Oi, Josi, gracinha. Vocês duas, grata, viu? Por você estar aqui. A Dumar, uma amiga minha querida lá de Cuiabá. Eu vi que ela estava acompanhando aí também. Feliz com você aqui. Eu estou fazendo uma semana de mentoria para mulheres lá no meu Instagram. Hoje tem uma convidada que é a Lu, para contar do ciclo vital feminino. A Paula participou de um encontro, né? Maravilhoso esse trabalho. Gente, esse resgate da mulher. Ai, Aline, 20 segundos, é isso. Gente, conheça o trabalho da Aline. É isso. Obrigada, beijo. Boa noite para vocês. E sexta-feira eu espero vocês aqui na live, que vai ter muitas emoções. Me aguardem, porque vai ser muito especial também. Um beijo, gente. Vou encerrar. Tchau, tchau. Obrigada, querida.